Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Paz do Senhor a todos. Meu nome é Fábio Psolito e estamos aqui para falar um pouco sobre união e comunhão. E para a gente falar um pouquinho desse assunto, eu gostaria de ler um texto em Atos, capítulo 2, do versículo 40 a seguir. E eu vou ler no celular para ter uma versão diferente, a versão NVT. Então, bora lá. E a palavra de Deus diz assim: Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência seus ouvintes: salvem-se desta geração corrompida. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Galera, olhando para esse texto, eu vejo que a união da igreja do primeiro século era maravilhosa. Os irmãos eles estavam unidos, orando juntos, esperando a promessa de Cristo, que era o batismo com o Espírito Santo. E após eles receberem essa promessa, acontece ali um grande reboliço, um grande alvoroço, e as pessoas ficam assustadas, surpreendidas com o que ocorreu. Então Pedro prega e explica para elas o que tinha acontecido, e explica a respeito do reino de Deus, e com certeza faz o apelo para aquelas pessoas. Aquelas pessoas aceitam a Cristo, e 3.000 almas se entregam para Jesus, e a igreja só ia crescendo. E algo que me chama muito a atenção é a comunhão que eles tinham. Eles não só simplesmente viviam juntos nas cerimônias, nos cultos. Não, eles se reuniam diariamente para partilhar o pão, para conversar, para conviver com uma verdadeira família. Eles até vendiam as suas propriedades para repartir com aqueles mais necessitados. Além de adorar no templo todos os dias, eles viviam ali em comunhão, em estreito laço de comunhão e amor. Afinal, eles estavam fazendo parte da família de Cristo, né? E o que eu vejo hoje, galera, é que o nosso padrão de comunhão, se for comparar com o deles, está muito abaixo. Eu percebo que a gente hoje está numa correria maluca. A gente não tem tempo para nada. A gente sempre está preocupado com o trabalho, com os estudos e também com as obrigações na igreja, com os afazeres do ministério. E aí acabamos tendo pouco tempo para os nossos irmãos. E aí a gente vai lá na igreja, encontra os irmãos, dá glória a Deus, abraça os irmãos, cumprimenta, mas será que nós estamos tendo uma comunhão fora da igreja? Será que nós, além de encontrar os irmãos na igreja, estamos convidando os irmãos para almoçar com a gente, tomar um café, ou convidar um irmão para ir comer um lanche e trocar uma ideia? Será que nós estamos tendo um momento de comunhão, de amizade, e até mesmo quando o irmão não tem dinheiro para comprar um lanche, a gente paga um lanche, a gente ajuda e a gente compartilha as nossas necessidades? Será que nós estamos realmente preocupados com a necessidade do próximo, com a necessidade do nosso irmão? Galera, não estou dizendo que nós não temos nenhum tipo de comunhão, não, nós temos, mas eu creio que devido principalmente ao fator tempo, correria, nós estamos negligenciando nessa área. Deus nos chama para ser como uma igreja, e se nós formos olhar o que é ser igreja na Bíblia, nós temos várias revelações interessantes. A palavra igreja no original grego significa eclesia,
Muitos dizem, e não está errado, que essa palavra significa chamados para fora. Mas no Velho Testamento, em hebraico, que foi traduzido para o grego na famosa Septuaginta, nós encontramos a palavra kahal. Kahal passou a ser traduzida como eclesia, mas kahal não significa chamados para fora, significa assembleia, ajuntamento de pessoas. Então a gente pode ver que a palavra igreja é um ajuntamento de pessoas, união e grupo. No Salmo 133, versículo 1 diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Nós podemos ver na Bíblia também que a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos os membros. E os membros não foram feitos para viver separadamente. Por exemplo, eu tenho a minha mão e os membros da minha mão, por exemplo, são os dedos. E se eu separar os meus dedos, a minha mão não vai funcionar. Não foi feito para viver separadamente. Juntos nós somos mais fortes, unidos, porque um ajuda o outro. Nós devemos comunicar aos santos as nossas necessidades. Infelizmente, às vezes até acontece de pessoas saírem da igreja por causa dessa falta de comunhão. E aí tem pessoas que até podem criticar mais ou menos assim: ah, mas a pessoa vai na igreja por causa de Deus ou por causa das pessoas? Meu irmão, é claro que é por causa de Deus, mas acontece que Deus ele nos chama para viver em comunidade, nos chama para viver em família. Quando nós aceitamos a Cristo, nós aceitamos Ele como nosso Salvador, nós aceitamos Ele como nosso Pai, Criador de todas as coisas, e nós somos filhos. E como nós somos filhos, as pessoas são os nossos irmãos, ou seja, nós fazemos parte de uma família, e Cristo não nos chama para viver isoladamente, separadamente, uma comunhão superficial. Então devemos tomar cuidado, porque na realidade, se nós não estivermos vivendo em comunhão, nós estamos pecando. Exatamente, se nós não estamos vivendo de acordo com o chamado de Cristo, com os padrões de Deus, então nós não estamos sendo uma igreja, a igreja que Cristo quer que nós sejamos. Galera, eu acho que a gente tem que desacelerar, a gente tem que procurar se aproximar mais das pessoas, se colocar mais no lugar das pessoas, se unir, ficar junto, porque afinal um precisa do outro. Nós temos que viver para agradar os outros, nós temos que chorar com os que choram, nós temos que se alegrar com os que se alegram. Meu irmão, sabe uma dica bem legal? Faz um churrasco, um almoço, um cafezinho e convida seus irmãos da igreja para ir na sua casa. Isso não é pecado, meu irmão, isso é bênção. E Deus também está no lazer, o lazer também é de Deus, é confraternização e Deus se alegra disso. A Santa Ceia, na época da igreja do primeiro século, era um verdadeiro banquete, os irmãos iam realmente comer e se alimentar juntos. Tanto que Paulo ele teve que falar: olha, se vocês tiverem fome, comam em casa, né? Isso tudo nos mostra, nos indica uma vida de união, de família. E nesses momentos de união, nós podemos sim tirar momentos de oração, momentos de palavra, ali no momento daquela conversa de descontração, falar como é que estão as coisas, ou fazer brincadeiras saudáveis. Ali naquele momento a gente pode tirar um momento de oração, de comunhão, e Deus pode derramar coisas tremendas. A igreja, gente, não é simplesmente um templo de 4 paredes, a igreja somos nós, e somos nós numa assembleia, unidos. Então a partir do momento que nós unimos, em qualquer lugar que seja, ali está a igreja de Cristo. E na verdade, o segredo para a igreja crescer é justamente viver em união. Quando um irmão aceita Cristo, se a gente não dá uma atenção e não acolher ele dificilmente vai ficar na igreja, ele dificilmente vai se firmar nos caminhos do Senhor. Se a gente simplesmente só dá atenção para ele na hora do culto, falar um paz do Senhor, ou nem dá atenção, a gente simplesmente está mostrando uma vida religiosa e não uma vida de Cristo, uma vida de comunhão, uma vida extraordinária na qual Cristo nos chamou para viver. Uma vez eu ouvi um pastor falando
que uma das coisas que mais segura um jovem na igreja são as amizades. E não adianta a gente ficar criticando, porque o jovem ele é fraco, ele não é firmado em Cristo. Não, meu irmão, porque isso faz parte dos padrões de Deus. Vamos mudar a nossa mentalidade e fazer aquilo que agrada a Deus, meu irmão. Eu espero que esse vídeo tenha falado com você. Essa palavra falou muito comigo e eu quero pedir para você se inscrever no canal. E, meu irmão, você que já é inscrito, ativa o sininho aí para você receber as notificações dos vídeos. Não esquece de ativar o sininho. Nos siga nas redes sociais. Curta, compartilhe. Eu quero que você comente aí. Vamos compartilhar essa palavra abençoada. Amém? Deus abençoe.